Bom, primeiro começar dizendo que eu me esforcei muito para estar aqui hoje, muito mesmo, tá? Conversei com o Arthur, falei, Arthur, me deixa para a próxima, joga para a próxima vez. Ele, pastor, me ajuda, pastor, venha cá o senhor. Rapaz, eu estou numa situação muito complicada, expliquei para ele, mas aí me esforcei para poder estar aqui com vocês na noite de hoje, tá? Ele não pôde estar, justificou comigo, tá bom? Devido a um compromisso, a questão lá em Linhares. Mas nós estamos aqui com vocês e nós vamos aprender um pouquinho sobre a idolatria. Bom, primeiro começando a dizer aqui do texto de Ezequiel, capítulo 14, nós passamos recentemente aqui um trimestre da Escola Bíblica Dominical estudando só sobre o livro de Ezequiel, né? Então nós temos um conhecimento histórico, né, já contextualizado para todos nós. Nós sabemos que Ezequiel está na Babilônia, né, foi levado para lá já cativo, e Deus está revelando a ele as maldades que estavam acontecendo no meio do povo de Israel. Então vocês notem que aqui, quando nesse texto do capítulo 14, quando Deus vai dizer para Ezequiel quem é os anciãos que estão diante deles, homens maduros, né, com conhecimento, já, de certa forma, dizer assim, velhos em idades, com experiências, né, que eram para estar firmes na fé. Deus vai dizer que esses homens levantaram, né, ídolos no coração e o puseram essa maldade diante da sua face. Bom, Deus está falando bem assim, ó, revelando do coração deles o que eles já haviam feito no interior e o que eles estavam externando agora. Que Deus está dizendo assim, ó, eles têm ídolos no coração e estão fazendo essa maldade, eles estão criando esses ídolos, moldando esses ídolos, fazendo essas imagens de ídolos e colocando diante da face deles. Então eles tinham no coração já esse ídolo e eles simplesmente estavam colocando isso para fora, externando isso por meio de alguma imagem de escultura e prestando culto, louvor, adoração. Então, como nós estamos começando, nós vamos ver direitinho ali, aqui já fica no texto bem claro para nós que ídolo não é só algo externo. Deus já está lá no nosso texto aqui, desde a época de Ezequiel, dizendo de ídolos no coração, aquilo que está guardado dentro do homem. Então nós vamos dar uma entrada hoje um pouquinho e vamos ver o que é ídolos. Eu peço até perdão pelos minutinhos de atraso, não tenho muito costume de mexer com o computador e formatando os slides lá para ficar bonitinho para vocês. Na hora que eu assustei, já era 18h40, eu falei assim, misericórdia. Aí eu falei assim, agora tem que salvar, não tem um pendrive, não tem nada, como é que eu faço para salvar isso, para mandar, para levar para a igreja? Fui mandar pelo e-mail, para mim mesmo, eu como eu mesmo destinatário. Aí caixa de e-mail cheia, tem que liberar espaço, eu falei assim, misericórdia. E lá vai embora, eu tentando apagar, e o tempo passando, mas nós chegamos aqui. Pode, fazendo um favor, colocar ali para a gente os slides que eu mandei aí. Nós vamos começar vendo a idolatria no coração, que é o tema, como identificar e combater aí as idolatrias do coração. Então nós vamos identificar isso e vamos também aprender a combater essas idolatrias que tem no nosso coração. Quem é da enfermagem aí, qual é o nome daquela imagenzinha ali? Nossa, eu não vou conseguir falar isso não, tá? Eu peguei para fazer mais como um diagnóstico, né? Tem uma prancheta ali com uma caneta, então nós vamos hoje fazer um diagnóstico nosso, saber se nós temos idolatrias no coração ou não. Pode passar, Guilherme. Tá indo não? Misericórdia, me ajuda aí, fazendo favor. Salvo o pastor. Salvo o pastor, que sem esses slides aí fica difícil para mim.
com ele aqui no telefone. Qualquer coisa, só não sei mandar. Tá no e-mail. Deixa eu ver se eu mando aqui. Agora vai. Oi? Isso, o que é idolatria? Então, vamos. Consegue voltar? Eu acho que tem um slide antes. Isso aí, do começo. Então vamos lá. Como identificar e combater as idolatrias do coração? Passa. A idolatria, o que é? Idolatria é a prática de adorar, reverenciar ou ter sentimento por um ou por vários ídolos. Então não quer dizer que é apenas um. Podemos ter mais de um ídolo, vários, tá bom? Então observe a definição. Idolatria é a prática de adorar, prestar culto, ter uma reverência ou ter até mesmo um sentimento por um ou por vários ídolos ou por mais de um ídolo no coração, ok? Nós vamos ver o que é cada uma delas, a questão da adoração e o sentimento que está envolvido nisso aí. Passa fazendo favor. Então vamos lá. Agora eu vou começar com vocês. O que é um ídolo? A gente fala muito de idolatria, mas o que é um ídolo? Se eu falar para vocês idolatria, vocês vão saber. Mas o que é um ídolo? Fala para mim. No microfone. Tá gravando aqui? Eu entendo que é algo que a gente coloca no lugar de Deus na nossa vida. A gente coloca no lugar de Deus. Vai lá. Passando. Eu acredito que seja, tipo assim, uma coisa que a gente se espelha. Um ídolo, eu vou fazer tudo que aquele que o meu ídolo faz. Eu vou fazer igual. Ok. Pode falar, ela. Ai, meu Deus. Que prova. O ídolo, eu entendo que um ídolo... Então, eu entendo que o ídolo é algo que você adora e, tipo, algo que você quer ser aquilo. Ou você quer ser aquilo, ou você coloca... Aquilo é a sua prioridade. Você coloca aquilo como... É a sua prioridade. Independente da situação, independente do que aconteça, aquilo vem em primeiro lugar na sua vida. Então, o ídolo é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar. Mesmo que tenha outras coisas, outras rotinas, outras coisas para você fazer, aquilo é a sua prioridade. Então, você até planeja o seu dia a dia, mas se aquele ídolo, aquela coisa, independente daquilo que você coloca no lugar de um ídolo, vai ser a prioridade da sua vida. Você muda a sua rotina, você muda o seu modo de andar, o seu modo de agir, você muda onde você vai por causa desse ídolo. Acho que é isso. Um ídolo não é somente uma escultura. Alguns católicos, né, usa ali sempre o santo ali para poder referenciar ali, né, como amuleto. Mas um ídolo, igual as meninas falou, é tudo que a gente olha e fala que a gente não pode fazer. Tem aquilo, igual, por exemplo, televisão. Você tá na televisão, aí você acorda, já tem um jornal do dia que você quer saber a notícia, aí depois um outro jornal ou algo que vai te tirando a atenção, aí vai chegando à noite e você já não quer ir para a igreja porque ou já tem uma novela que você quer ver, ou é algum vídeo que você deixou de ver e você quer ver ali. Eu acho que ídolo é tudo aquilo que a gente consegue imaginar como não só imagem, modelo a ser seguido. Aqui. Obrigado.
Pode ser. Amém. Eu penso assim, ídolo é tudo que eu priorizo, né? Assim, se eu colocar demais prioridade naquilo, seja em uma pessoa, seja em uma escultura, seja o que for, se eu priorizo demais, eu já torno aquilo ali um ídolo. Obrigado. Mais alguém? Eli, Jacó, Mancheira, chegaram aí, se quiserem falar. A gente está definindo o que é um ídolo. A gente sabe o que é idolatria, mas o que é um ídolo? Uma vez eu ouvi uma expressão de uma... Porque hoje se trata de uma idolatria mais profunda, não é isso, pastor Estênio? Aquela idolatria que, às vezes, nós vemos alguém expressar, por exemplo, dentro de casa. Você quer ver uma coisa? Eu ouvi uma expressão de uma avó assim, ó. Se o meu neto, acontecer algo com o meu neto, eu não suportaria. Eu morreria junto. É uma idolatria? Daí ele fala assim, pegou pesado, né? Um amor de uma avó para um neto e tal. Sim. Mas é uma idolatria, isso daí. Porque a idolatria do nosso coração, na verdade, eu entendo dessa forma, que dentro da nossa casa, né, a idolatria de um pai para com o filho, de um filho para com o pai, porque se isso vai tomando uma proporção maior do que a minha devoção por Deus, ou de uma expressão de adoração por Deus, ou por amor por Deus, isso aí está tomando um lugar, né? É tipo assim, eu me sacrificaria pelo meu pai, pelo meu filho, mas espera aí, né? A ponto de eu morrer, eu morro pelo meu neto. Espera aí. Mas você não está colocando o seu neto acima de Deus? Deus não está ficando, de uma certa forma, guardado as proporções do amor que nós temos pelos nossos filhos, né? De um filho para com o pai? Lógico, não estou dizendo que não deva amar, que não deva expressar esse amor. Mas também existe uma idolatria embutida nisso daí, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por exemplo, coisas sutis do nosso dia a dia, né? No caso, por exemplo, da mulher, talvez, às vezes, né, vou citar um exemplo que pode, talvez as mulheres vão entender isso melhor. A mulher pode idolatrar um vestido, idolatrar um sapato, por exemplo. O homem pode idolatrar, por exemplo, seu carro. Nós que somos casados, né, pastor Estênio, a gente ouve às vezes em algumas palestras para casais, tipo assim, o marido dá mais atenção para o carro do que para a esposa. Será que também não dá mais atenção para o carro do que para Deus? Não é isso, pastor Estênio? Porque tem homens aí que demoram horas e horas limpando o carro, alisando, pulindo, sei lá, fazendo o quê. Entendeu? E aí a esposa fica lá, ó. Né? A ver navios. A questão do tempo aplicado, né? Aplica-se muito mais tempo com o carro do que propriamente com a esposa. Então, com certeza, aplica-se muito mais tempo com o carro do que com as coisas de Deus. Né? Isso são coisas que, talvez sutis, né, no nosso dia a dia. Né? Talvez quando nós abrimos o nosso guarda-roupa, por exemplo, aquela roupa, assim, todas elas podem estar sujas, mas aquela camisa não. Né? O lugar que eu sento na mesa, será que não está virando uma idolatria? Pô, não, é meu lugar, ninguém pode sentar aqui não. Então, que proporção isso tem? Que peso isso tem na nossa vida? São coisas simples e até certo ponto sutil, mas que pode caracterizar uma idolatria, né? O nosso coração pode estar inclinando e a gente nem percebe, mas tem um peso muito grande, né? O dia que eu não sento ali, puxa, não está legal, né? Pô, não ficou bom, não gostei, poxa, será que não estou dando peso demais a isso? Será que eu não estou idolatrando? Então vamos lá. Bom, eu acho que não tem dificuldade, as respostas de vocês não estão erradas, estão certas, nós não temos dificuldade para identificar os ídolos, ok? Não temos.
Mas nós vamos, antes de passar para o próximo slide, nós vamos dar uma navegada na Bíblia e vamos identificar alguns ídolos na Bíblia. Alguns passam até desapercebidos por nós mesmos, outros bem claros. Muito. Moloque, por exemplo, é um ídolo onde os filhos de Israel sacrificavam os seus próprios filhos, né? Levavam as crianças e eram sacrificadas. Nós temos hoje, no dia de hoje no Brasil, algo parecido, essa dedicação das crianças, como Cosme e Damião. A balinha que as crianças ganham, sacrificada a ídolos, são dadas, enfim, você está dedicando isso às crianças. Então, são ídolos do nosso tempo que se passaram e vieram com outros nomes, com outras culturas, por meio das pessoas que vieram para o nosso país para colonizar, mas são ídolos que nós identificamos facilmente. Moloque, podemos falar de Baal, por exemplo, imagem de Baal, adoração a Baal. Talvez um dos embates mais famosos que nós conhecemos, Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Deus que fazer chover fogo, esse vai ser Deus verdadeiro, enfim, a história nós conhecemos. Mas nós temos alguns outros um pouquinho assim, meio desapercebidos, que vai um pouquinho tomando os lugares dos nossos corações. Quer ver um exemplo? Abraão, ele cometeu um erro desse, simples, um erro bobo. Abraão era, vamos dizer assim, o desejo de Abraão, o seu alvo, sempre foi querer ter um filho. A sua esposa estéril, ok? Deus chamando ele, dizendo que da semente dele faria uma grande nação, estava chamando ele para descender da semente dele uma grande nação. Nós vamos ver Abraão testando Deus algumas vezes. Vai ser o quê? O moço da minha casa, vai ser ele que o Senhor vai chamar, Eliezer, que vai ser o homem da minha casa? Não vai ser. O tempo está passando, vem Sara, não, toma aqui a escrava, gera dela um filho, que aonde Deus vai fazer essa grande nação. Abraão vai lá, comete o erro novamente. Depois desse erro de Abraão, Deus fica um período sem falar com ele. Aí Deus volta a falar com Abraão, volta e diz assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Olha como é que Deus vem primeiramente falando com Abraão. Abraão agora tem um filho, Ismael, que nós conhecemos, e Deus vai, da descendência de Abraão agora, dar um filho a ele com o casamento de Sara, com Sara. E quando nasce Isaque, nós vamos ver, meus irmãos, entre o capítulo 21 e o capítulo 22 de Gênesis, é uma questão de tempo muito grande. Se nós lermos a Gênesis 21 e irmos para Gênesis capítulo 22, nós vamos ver que nós estamos saindo do nascimento de Isaque e chegando a Isaque já como moço. Agora, Abraão está indo levar Isaque para ser sacrificado. Deus vai para ele e fala assim: Abraão, sacrifica Isaque para mim. Ele está levando Isaque, e no capítulo 21 nós estamos vendo o nascimento de Isaque. Então, olha o lapso de tempo que nós estamos dizendo entre uma criança nascida e já um jovem, já um homem entendido, conhecido das coisas, perguntando ao pai: cadê o cordeiro para a gente sacrificar? Então, vocês observem que aqui já não é uma criança em fase de desenvolvimento mental, uma criança que já tem conhecimento das coisas inerentes a culto. Logicamente que nesse período houve aí uma parte do ensino de Abraão para Isaque em relação a culto a Deus. Porém, você não vai ver em nenhum momento entre o capítulo 21 e o capítulo 22, a Bíblia fazendo menção de que Abraão levantou um altar para sacrificar ao Senhor. O que vocês vão ver de menção na Bíblia, nesse caso, é Abraão fazendo aliança logo após o nascimento de Isaque com os inimigos do povo de Deus, os amalequitas. E depois dessa aliança, dessa aproximação com os amalequitas,
o que Abraão vai fazer é levantar um bosque de adoração, o que se fazia entre as divindades pagãs da época. Abraão era tão apaixonado pelo seu filho, que depois do nascimento de Isaque, nós não vamos ter nenhuma menção de que Abraão ele fez um altar de sacrifício ao Senhor. Isaque tomou o lugar de Deus na vida de Abraão. E por ter tomado o lugar de Deus na vida de Abraão, Abraão vai se perdendo um pouquinho na fé. Vai levantar um bosque, que era um culto a deuses pagãos da época, e Deus vai aparecer logo em seguida, dizendo assim: Abraão, sacrifica Isaque para mim. Deus vai colocar justamente aquilo que estava ocupando o tempo de Deus, para que ele sacrifique e dê isso como uma oferta a Deus. Bom, um outro que levantou um altar, ou um ídolo, bem disfarçadamente, mas que isso trouxe consequências grandes. Por exemplo, vamos dizer de Noé. Deus faz aquela magnitude toda da arca, salva a sua família. A primeira oportunidade que Noé tem ao sair da arca é plantar uma vinha, fazer um vinho e ficar embriagado desta vinha. Então a bebida, aqui, o álcool, passou a ser a adoração de Noé. Em vez de Noé sair e levantar um altar de sacrifício e louvor a Deus, isso tomou ocupação, aonde vai trazer uma consequência muito grande para a família de Noé, vai amaldiçoar os seus filhos, uma ruptura familiar, devido ao tempo que ele gastou para plantar uma vinha, esperar essa vinha crescer, cuidar dessa vinha, investir tempo nessa vinha, para simplesmente fazer um vinho, ficar embriagado e depois disso ter as consequências de forma muito dura. Um outro casal que levantou um altar no coração muito pesado, nós vamos ver, por exemplo, que vai trazer a consequência para todos os demais. Adão e Eva. Adão e Eva, com o ídolo que eles levantaram no coração, de forma bem, vamos dizer assim, de forma bem abstrata, que às vezes nós não observamos as entrelinhas das Escrituras, foi o desejo de querer ser igual a Deus. Quando Eva, e tanto ela como Adão, colocam os olhos no fruto para comer e para ver que aquilo era bom para dar o conhecimento, desejaram ser igual a Deus. Eles já tinham a informação que não eram para comer, né, porque se comessem teriam conhecimento do bem e do mal, seriam iguais a Deus e isso traria a eles morte. Um conhecimento prévio era para não se comer, mas desejaram porque queriam ser. O desejo do coração tomou o lugar da experiência e da comunhão com Deus e querer ser igual a Deus. Então, esse desejo do coração levaram eles ao pecado. Então, o desejo, o sentimento que brotou no coração deles foi um ídolo maior do que o Deus que criou Adão, tanto como Eva, e levaram eles ao pecado, levaram eles a perder a comunhão com Deus e o relacionamento com Deus. Então, passa para o próximo slide, fazendo um favor. Vamos ver aqui as definições. O que é um ídolo? Uma estátua, figura ou imagem de uma divindade de grande amor ou de extraordinário respeito e admiração. Na Bíblia, iremos encontrar a palavra ídolo, o que normalmente aponta para esculturas que eram adoradas como divindades na época em que esses textos foram escritos. Pode passar. Aí nós temos algumas citações. Uma bem conhecida nossa, os 10 mandamentos, ok? Muito conhecido. Não farás para ti nenhuma imagem de ídolo, ok? Nada, nenhum ídolo, nem imagem, qualquer coisa no céu, na terra, nas águas, debaixo da terra. Nada disso. Não te prostrarás diante deles, então não vai prestar culto, porque o Senhor sou Deus, e sou Deus zeloso. E haveria castigo para a desobediência desse texto. Próximo.
Levítico 19, versículo 4, não se voltem para os ídolos. Então Deus está mais uma vez dizendo para eles, né, para eles não terem atenção, os olhos voltados, desejo voltado. Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Ezequiel 14:6, o texto básico para a gente. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Pode passar fazendo um favor? Colossenses capítulo 3, verso 5, no Novo Testamento. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí vai dar os exemplos: imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então vocês observem que há alguns textos, tanto voltados para imagens, como também para alguns sentimentos. Eu estou dizendo de algo concreto para algo abstrato. Então nós temos no último texto, por exemplo, a citação da ganância, que é como uma idolatria. E pela ganância, nós temos o exemplo de Saul, que perdeu o trono de Israel. E é justamente essa expressão que Samuel vai falar com Saul pela sua ganância, que é idolatria, o reino foi tirado de ti. Então, vocês observem que é bem puxado. Passa fazendo favor. Vamos lá. Ídolo é apenas uma imagem de escultura? Bem conhecida essa aí nossa, né, agora recentemente, não é ok? Ídolo é apenas uma imagem de escultura? Logicamente que não. Ali tem a imagem do povo de Israel adorando o bezerro de ouro. Apesar da imagem de escultura ser a principal representação de práticas idólatras, é a principal. Nós, geralmente, quando falamos de idolatria, lógico que primeira coisa que vem à nossa mente, adoração a alguma imagem, a algum deus, algum ídolo nesse sentido, algo físico. Não estou dizendo que as outras não vêm, mas o que salta na mente de primeiro já é algo concreto que você pode pegar, no caso, uma imagem de escultura. A idolatria vai muito além do que simplesmente adorar a imagens que estão aí feitas. Faça fazendo um favor. Vamos lá. Olha só isto. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo para o homem, como, por exemplo, um estilo de vida, um carro, emprego, marcas famosas, um personagem, um computador, redes sociais, um time, uma novela e etc. E por aí nós temos N coisas, só botemos exemplos aqui. Vamos ver ali, por exemplo, nós temos aqui uma marca de carro famoso, nós conhecemos, as redes sociais, ok? Nós temos ali, por exemplo, a imagem de um estádio de futebol, a pessoa levantando as mãos, né? Celebrando o que está se passando ali. Qual o nome daquele grupinho ali no canto ali? Dá dando para ver? Rebeldes, né? Os jovens aí da época que viveram cantando, sonhando com aquilo. Olha só como é que vocês não esquecem. Né? Os mais novos nem vão saber. Vamos lá, marcas famosas. Aí a gente tem ali, né, a Lacoste, eu não conheço as outras, Chanel, Fendi, e por enfim, a gente tem algumas marcas famosas. É um estilo de vida, meditação, né? Enfim, a pessoa toma lá alguns estilos de vida que sem aquilo a pessoa não consegue viver. Apenas uma definição, ela tem que fazer aquilo ali faz sentido para ela, né, não abre mão da agenda, daquilo que ela tomou como estilo de vida. Isso pode estar ocupando o lugar de Deus. Quando eu coloquei aqui a marca do carro, né, logicamente fazendo referência aos homens, o desejo do consumo, de alcançar algo, no caso aqui muito famoso, mas não precisa ser muito famoso assim. Quando pega isso, a gente
toma isso como lugar de Deus. A criança não pode fazer nada, né? Dentro do carro, a mulher, enfim, aquilo ali é objeto de desejo dele. Ele fica sem tudo, mas não fica sem o carro. Então, precisamos ter cuidado com isso. Ali as várias redes sociais, e ali em cima eu coloquei um rapazinho lá, ó, pensando em dinheiro, abraçando, beijando dinheiro. Dinheiro é outra parte também que nós precisamos ter muito cuidado. Então, qualquer coisa, eu coloquei só um exemplo aí, né? Tem muitas outras, mas qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Por exemplo, isso, né? Uma novela, ok? Ó, não se escandalizem com o pastor. Eu já vi crente saindo da igreja para ver final de novela, e não poderia perder o final da novela. Não é um ídolo isso, gente? Será que não é um ídolo isso? Não se assuste, isso aqui acontece mais em questão de empresa. Experiência, 37 anos trabalhando em área industrial, né, ali campo de futebol, botei ali um time. Já vi colega falsificar atestado médico para ver final de um campeonato muito importante. Será que isso não é um ídolo? Está tomando? A pessoa está fazendo práticas ilegais só para poder estar ali assistindo, contemplando, né, envolvido, enfim. Aí eu coloquei algumas imagens, né, a Bíblia, o computador, um celular, às vezes roubando aí o tempo que nós temos da palavra para gastar nas redes sociais, né, e estar ali participando, envolvendo, de forma que eu desprezo a palavra de Deus e vivo só os momentos nas redes sociais, sejam elas quaisquer que forem, tanto profissionais, enfim, de relacionamento, por aí vai, de vídeos, enfim, tá? Todas elas precisamos ter muito cuidado. Qualquer coisa, então, pode se tornar um ídolo para nós. Qualquer coisa. Passe fazendo favor. O que é essa qualquer coisa? Qualquer coisa que toma a primazia de Deus torna-se um ídolo. Vê, por exemplo, ali, ó, bem simples ali, ó, um ídolo chamado eu. Precisamos ter cuidado. Às vezes eu me adoro demais, me empolgo demais comigo, eu me acho demais, eu sou bom demais. Sem a minha presença não acontece nada. Se eu não colocar a mão não sai nada. E eu estou no muito eu, e é um ídolo chamado eu. Eu sou bom, eu faço, eu acontece. Um outro ídolo, coloquei dois ali, um do lado do outro, olha lá. Vocês conhecem aqueles dois pezinhos com aquela estrela lá? A estrela é vermelha, mas não é do PT não, tá? É o quê? Calçada da fama. É um ídolo, a pessoa luta a vida para colocar os pés naquele lugar ali, para ter o seu nome escrito ali. Né? São ídolos. O sucesso, a pessoa está disposta a fugir dos escrúpulos simplesmente para alcançar o sucesso. Aquilo é o alvo maior dela. Se essa pessoa não alcançar esse sucesso, capaz de entrar em depressão, enfim, né, de uma tristeza profunda. E nós temos ali, por exemplo, ídolos lá, um boizinho lá com uns recortes. Aí tem algumas coisas ali dentro, como dinheiro, família, cultura, enfim, tudo que nós levantamos e colocamos no lugar de Deus. Tem uns que valorizam demais a sua família, que a família torna-se um ídolo. Por exemplo, né, se o meu neto, se o meu filho vier a falecer, acontecer qualquer coisa, acho que morro, perco a fé, né, enfim. Nós precisamos ter muito cuidado com todas elas. Qualquer coisa, volto fazendo um favor, que tomar a primazia de Deus, torna-se um ídolo para nós. Microfone, Jacó, leva o microfone para Jacó, por favor. Pastor, coisa rapidinha, eu não sei se foi citado aqui, mas eu acho que tem muito a ver com a realidade dos jovens, né, que é a maioria que está aqui, a respeito do namoro, né? Quando começa a namorar, toma muito cuidado para o namorado ou a namorada não virar virar o ídolo, né? Tipo assim, detalhe, ainda bota no pedestal, é perfeito, não é? Perfeito, aí não vê as imperfeições.
E vai tomando tempo, já não tem mais tempo para Deus, só tem tempo para o namoro, para o namorado, para a namorada. Isso aí também é algo Perigoso. muito perigoso. E por fazerem assim, muitos casamentos às vezes não vão adiante, porque colocou a pessoa, né, em primeiro plano para ela e acabou de deixar de observar algumas outras coisas que eram importantes para tomar decisão para o casamento. Como a pessoa pode ser mais importante, acabou sendo um ídolo para essa pessoa. E ídolo, normalmente, existe aquela coisa do ídolo ser perfeito, né? E aí não enxerga, não consegue ver as imperfeições que existem naquele ser humano, que é o namorado ou a namorada. E que existe, está ali, de fato, está ali. Todas as imperfeições. Verdade. Obrigado. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Com essas imagens, quanto às outras, as coisas que eu mostrei são ruins? Observe e fala assim, é ruim. Rede social é ruim. Ter uma Ferrari é ruim. Ter uma roupa de marca é ruim. Não, nada que eu mostrei é ruim, tudo é muito bom. Ter uma família é ruim? Nunca, né? Família é a melhor parte do casamento, você constituir uma família, não simplesmente casar só porque você ama a pessoa, mas a família que você constrói com aquela pessoa, a família é maravilhosa. E olha que não é perfeita, temos problemas demais, mas é maravilhosa. Tira um homem da sua família para você ver como é que você desestabiliza ele de forma até mesmo, eu vou dizer assim, física e emocional, né? Você tirar ele de forma forçada, que não seja a morte, que não seja, né, levada dentro desse propósito do casamento até que a morte separe, simplesmente forçar essa ruptura, você desestabiliza tanto o homem quanto a mulher, quanto os filhos, né? Esse ídolo aqui que eu coloquei aqui, chamado eu sou ruim, você é ruim? Nunca, né? Vocês são bons. Eu coloquei ali um ídolo chamado eu. Não, nós não somos. O sucesso é ruim? Não, né? A fama é ruim? Não. O dinheiro é ruim? Não. Mas aí nós temos algumas regras em relação a isso tudo. Nós vamos ver o próprio Jesus ensinando isso há 2000 anos e nós não aprendemos a relacionar com o dinheiro, né? Ele não fala mal do dinheiro e precisamos ter atenção à expressão que Jesus fala em relação ao dinheiro. É uma observação que eu faço com a gente hoje. Aos demônios que apareceram, a todas essas divindades, a nenhum deles Jesus chamou de Senhor, a não ser o dinheiro. Jesus sabia que os homens, por causa do dinheiro, matam e vivem, fazem qualquer coisa. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Falou a Deus e ao diabo? Não. Ao dinheiro. Jesus trata o dinheiro como Senhor. E ele vai dar um outro ensinamento para dizer assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas os sentimentos que estão envolvidos aqui, que vai fazer ou definir como nós vamos relacionar com tudo isso aqui, é a raiz de todos os males. Da mesma forma, o relacionamento com o dinheiro. Ok? Então precisamos ter muito cuidado e vigiar o que procede do coração. É por isso que o salmista sempre vai estar falando para a gente ter cuidado com o nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Um outro texto bíblico, vem um servo de Deus, Senhor, eu não te peço riqueza, porque vivendo de forma muito rica, tendo de tudo, eu venha cair no erro de me esquecer de ti. Também não peço ao Senhor que seja demasiadamente pobre, porque me faltando tudo também venha murmurar contra o Senhor. O que eu quero é viver dentro da medida certa, dentro daquilo que me convém, que eu preciso para o meu dia a dia, que eu vou viver, tanto a minha família, para o meu sustento, isso para mim é o suficiente. Que me alimente e o que me sustenta sem ter muito e sem ter nada. Então precisamos ter muito cuidado, é justamente com esse sentimento que nós estamos nos envolvendo com essas demais coisas aí. Pode passar. A dinâmica da idolatria. Então nós temos uma dinâmica para isso, de como a idolatria ela vai tomando o lugar de Deus. Aqui está bastante textos, porque eu preciso explicar para vocês.
nós temos 3 dimensões dessa idolatria, ok? Então, vamos correndo ao risco de ser um pouquinho simplista, porque resumi bastante, mas podemos afirmar que a idolatria ela é tridimensional. Bom, na primeira dimensão, ela é a mais profunda de todas, que é o quê? A idolatria é sempre a idolatria de si mesmo, ok? A pessoa sempre está em busca de si mesmo, de algo em torno de si. Por exemplo, o nosso eu é sempre o nosso ídolo maior, mesmo que isso de forma, vamos dizer assim, distinta, inconsciente, ok? Na nossa mente, na nossa cabeça, nós estamos fazendo de forma inconsciente, mas nós sempre estamos buscando o bem em torno de nós mesmos. Isso é normal entre os homens, ok? A razão estrutural disso é que a adoração possui uma natureza essencialmente pessoal, ok? Fomos criados para adorar a Deus e quando o rejeitamos, é a outra pessoa que passamos a adorar. No caso, eu estou rejeitando Deus e me colocando no lugar de Deus. Essa pessoa que eu coloco no lugar de Deus passa a ser o centro da minha atenção, da minha adoração. Passa. A segunda dimensão, sou eu. Eu sempre estou em primeiro plano, eu sempre penso em mim primeiro. A segunda dimensão são ídolos intermediários, que são o quê? Carências ou necessidades que deixaram de ser saciadas a partir do momento que substituímos o absoluto. Deus, por quem? Pelo relativo que sou eu. Os ídolos intermediários são variáveis e variam conforme o desejo do coração. Vocês observem que é algo interno de cada um. Todo idólatra está a serviço de si mesmo, mas cada indivíduo está na busca de suprir uma carência espiritual em particular. Então, por isso que às vezes um tem interesse por uma coisa, outro tem interesse por outra coisa totalmente diferente. Cada um está em busca de se saciar, de suprir essa carência particularmente. Passa. A terceira dimensão da idolatria é a deificação de coisas que supostamente poderiam suprir a carência, deificada pelo eu, o que é supostamente chamado de ídolos funcionais. Aqui, a experiência da idolatria é bastante geral, como uma pessoa, um objeto, grupos ou qualquer coisa criada. Servindo ao eu na busca de aceitação, podemos eleger, por exemplo, aqui o dinheiro como ídolo funcional ou qualquer coisa criada. Essa dimensão mostra que ela tem uma natureza pervertedora. Ela pode se alimentar de dádivas que Deus nos concede. Então, por exemplo, vamos começar aqui a entender um pouquinho essa dinâmica. Eu valorizo eu, ok? Eu vou ter depois, no 2, essa valorização do eu, a busca pela ausência de Deus, das minhas necessidades, das minhas carências espirituais. Então eu vou ter uma atitude agora que é a terceira dimensão. Eu vou procurar alguma coisa para suprir essa carência espiritual interna, o meu desejo do meu coração, e aí eu vou procurar alguma coisa. Então, esses ídolos funcionais pode ser experiência aí de várias coisas, um objeto, um carro, por isso que eu botei lá a fama, o sucesso, a pessoa focou naquilo, deseja aquilo, é algo dentro dela, do coração dela, que está envolvendo os sentimentos dela. A busca pela aceitação, aqui, por exemplo, dinheiro, a pessoa vai fazer de tudo para ter dinheiro, para entrar em um determinado grupo, para ser aceito naquela comunidade, e ela pode se alimentar de dádivas que Deus nos concede. Então, nós precisamos ter muito cuidado, por exemplo, entre nós, das dádivas que Deus nos concede, a gente não deixar que isso tome o lugar de Deus na nossa vida. Você canta tão bem, e às vezes o elogio está vindo de uma forma bem sincera, mas o ídolo do coração, a necessidade do eu ser reconhecido, de alimentar essa minha necessidade interna,
vai fazer com que eu pegue esse elogio e dizer assim, eu sou bom mesmo. Não vou falar com os lábios, mas é um sentimento que está sendo alimentado. Você prega tão bem, nossa. Eu amo quando você prega e a pessoa vai sendo alimentada por aquilo, vai sendo alimentada e isso vai tomando lugar de Deus. Então isso é de forma muito perversa e precisamos ter muito cuidado, porque é silencioso. Isso não é estrondoso, eu viro idólatra da noite para o dia. Eu durmo crente hoje, amanhã eu amanheço idólatra. O diabo ele é bem sorrateiro, meus irmãos. Ele vai tomando esse terreno do nosso coração, justamente colocando o eu no lugar, eu, Estênio. Eu nunca vou achar que eu sou ruim. Eu nunca vou achar que eu estou causando mal. Então esse eu vai corroendo, vai tomando da minha vida, aí depois eu passo a ter uma necessidade, vou procurar para vamos dizer assim, apagar essa necessidade, acabar com ela, procurar algumas coisas, e isso aí pode me levar a ser um cristão, mas com coração idólatra diante de Deus. Passa. Aí. Agora nós vamos ver o efeito disso. É um pouquinho puxado. O efeito mais básico da idolatria é que ela impede o cumprimento de nosso propósito original. É o conceito mais básico. Ok? Por quê? Ela faz isso inicialmente. Tendo um atentado à glória de Deus, nós vamos ver isso em Efésios capítulo 1, verso 12, o que Paulo está tratando. Paulo faz uma afirmação importante sobre a razão pela qual nós existimos. Fomos feitos para louvor e glória de Deus. Com essa afirmação, ele está dizendo que existimos para que as perfeições divinas sejam vistas através de nós. Nós não somos perfeitos, mas nós procuramos em Cristo a perfeição. Por isso, até a estatura de Cristo, nós vamos imitando Cristo. Vamos imitando Deus, essa perfeição divina vem sendo revelada através de nós. A idolatria, ela quer justamente entrar aí e impedir essas coisas. Primeiro, porque a identificação de Deus com algo qualquer, com qualquer coisa, é sempre uma diminuição de sua glória. E depois, porque quando substituímos Deus, ao invés de vivermos para expressar a glória dele, nos tornamos a expressão da imagem falsamente gloriosa do Deus substituído. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque eu passo a expressar a imagem daquilo que eu estou consumindo ou que eu gerei no meu coração. Aí vê aquela pessoa que você olha assim, ela é a pessoa propaganda de uma determinada marca. Você nunca vê a pessoa sem aquela marca de roupa. Ela não vive sem aquilo, só vive por aquilo, só compra aquilo. Né? Precisamos ter muito cuidado, que nós estamos passando uma imagem falsamente gloriosa do Deus substituído, ok? Do Deus que saiu dizendo, não, é Deus que está me abençoando, estou passando uma imagem falsa. Na verdade, o Deus já foi substituído no meu coração e eu estou revelando a imagem de um outro Deus que eu coloquei no lugar do nosso amado Senhor. Passa. Então nós temos aí, não, falta fazendo um favor, Guilherme, acho que passou, não, isso, combatendo a idolatria, obrigado. Então nós temos 1 Coríntios, 1ª Epístola de João, Ezequiel, Gálatas, ok? Vamos lá, Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria, é uma orientação bíblica. Filhinhos, guardem-se dos ídolos, ok? Plural, mais de um. Aí nós já lemos Ezequiel 14:6, ok? Deus dizendo para se desviar dos ídolos que estavam no coração. Gálatas 5, verso 19 e 21, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não
herdarão o reino de Deus. Passa. Aí eu tenho uma pergunta. O que tem tomado o nosso tempo? Pode falar, Isabel. Importante falar também que a gente está citando desses ídolos que a gente, entre aspas, assim, menos comuns, né? Mas a gente tem outros, por exemplo, que já estão bem escancarados aí na sociedade, por exemplo, como as drogas e o sexo, né? Que hoje em dia a gente já está vendo profissionais, por exemplo, como sexólogos, né? Tratando de pessoas que são viciadas em ter relação sexual. Pessoas que não conseguem viver se não tiver o ato. Principalmente falando também das drogas, né? Que acarreta, além de carregarem esse fardo, né, das drogas, além de trazer esse desequilíbrio emocional, psicológico, né? Fora a quantidade de doenças que acarreta sobre a pessoa, né? A gente sai um pouco desse assunto espiritual para tratar também das doenças psicológicas e físicas que acarretam todos esses tipos de idolatria, né? Que atingem muito mais do que o nosso corpo físico, mas também o nosso corpo espiritual, né? Verdade. Certíssimo. Nós estamos vivendo um período que é justamente isso. E eu deixei aqui, por último, para ler para vocês Romanos, aonde Paulo vai dizer justamente isso, ok? Justamente isto. Olha só. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por quê? Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou a concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Então, vocês observem que Paulo ele está escrevendo aos Romanos justamente isso, dentro do que a Isabelle está falando, ok? Aonde agora o homem passa a ser o centro de tudo. Quando eu falo homem, tudo quanto ele faz. Se formos pegar todo esse texto, nós vamos ver aqui que ele vai falar, né, deixando o uso da mulher, né, vão se aplicar de forma desregrada, né, a essas infames paixões de relacionamentos, né, sexuais inconvenientes, mudando o uso natural do que Deus havia feito, e eles estavam se dizendo sábios. O que nós vemos hoje dessa idolatria do homem é a idolatria justamente, vou dizer assim, do sexo mesmo, né, de forma desregrada. Nós temos leis sendo voltadas para isso, né, a Constituição sendo mudada para isso, enfim, o sistema de saúde mudada para isso, tudo voltando para isso. Por quê? Porque as regras de Deus, eles estão abandonando, conforme Paulo está dizendo aqui, estão mudando a verdade de Deus agora em mentira, ok? E tudo que eles fazem é justamente para saciar essa vontade que Paulo está dizendo aqui, em honrar mais os homens e servirem mais a mentira do que honrar a Deus e servir a vontade do Senhor Criador, que ele vem dizendo que é bendito eternamente. Por exemplo, meus irmãos, observem hoje como isso vem sendo cultuado. Nós vimos que tudo quanto toma o nosso tempo, a primazia de Deus, isso passa a ser um ídolo para nós. Quer ver, por exemplo, que isso é um ídolo para o mundo e precisamos ter cuidado para nós não sermos, vou dizer assim, infectados com isso e ter os nossos desejos desregrados,
Por exemplo, observa as músicas de hoje, né? Tudo voltado ou com um conteúdo sexual muito grande. A gente tem medo de passar com os nossos filhos, eu estou dizendo de criança, como nós temos a Ana aqui hoje, bem inocente, que não ouve determinadas expressões, né, muito fajutas e baixas, chulas, literalmente, dentro da nossa casa, mas ouvem isso na rua, na escola, os ensinos, o descobrimento, essa sexualização infantil. Precisamos ter cuidado, porque amanhã nós vamos criar jovens, homens e mulheres, no caso, com esse desejo desenfreado, porque nós rompemos com os limites que Deus estabeleceu. Precisamos ter cuidado com isso. Porque nós falamos que na escola não é lugar de se ensinar isso? Porque isso é ensinado de forma prematura e de forma muito errada, né? Fora das verdades sagradas e divinas. Isso está reservado, logicamente, à família, em primeiro lugar, a passar esses conhecimentos, e está reservado à igreja também a passar esses ensinos que nós estamos passando no dia de hoje. O cuidado, porque o sexo tornou-se uma adoração. E isso não é de hoje, meus irmãos. Olhe na época de Paulo, de Ana, por exemplo, né? As adorações eram atos sexuais mesmo dentro do templo. Estavam cultuando a Deus. Deus fez o sexo para isso? Não. Deus fez o sexo, além de um relacionamento entre um casal, após o casamento, logicamente também com a procriação, a continuidade, né, da família, da espécie humana, daquilo que Deus projetou. Tudo dentro de uma pureza. E quando as coisas são feitas conforme a determinação de Deus, nós temos a bênção de Deus na nossa vida, no nosso casamento. Agora, se não, meus irmãos, que dificuldade nós enfrentamos. Vamos ver, por exemplo, quando nós rompemos isso, precisamos ter muito cuidado. A maioria dos jovens tiveram um contato sexual antes do casamento, as moças que engravidaram disso. Na maioria, tá, dos casamentos não prosseguiram. As moças ficaram com os filhos, os rapazes sumiram, né, mal vão dar um dinheiro de pensão. Isso quando dão, isso vai trazendo uma sequência de problemas para nós, para a igreja, para a família, para a vida de quem está envolvido com isso. Depois, para poder tratar isso, nós temos muita dificuldade. Porque a pessoa cultuou aí, nesse caso, ao Deus pagão, tá? A um Deus pagão. É uma adoração a nome que eles usam hoje, né? Esse ato sexual antes do casamento, desenfreado, como nós estamos vendo aí, né? A pessoa está justamente prestando um culto às divindades de matrizes africanas, por exemplo, como nós temos aquela... Me fugiu o nome, Jesus. Oh, meu Deus do céu. Os espíritas falam muito, né? Hoje é cultuada, nos carnavais, é colocada lá como fantasia, as mulheres estão nuas, né? E dançando. Me fugiu o nome da abençoada, misericórdia, da tribulada, né? Da desviada. É a mesma coisa que Diana, né? E hoje, nos nossos dias, me fugiu o nome. Pombagira, obrigado. Eu não estou ouvindo. É isso mesmo. Pombagira, essa tribulada aí mesmo. Ela é adorada nos carnavais. Os atos sexuais fora do casamento, desobediência a Deus, é um culto a ela. É o prazer dela ver isso, essa orgia sexual que hoje acontece. As músicas são gravadas para... É um altar de adoração, o leito imaculado. Então precisamos ter muito cuidado, enquanto isso, de um lado, é uma adoração a um Deus pagão, agora, a pureza que os jovens se reservam, da moça chegar na igreja, do rapaz chegar na igreja, né, dentro da bênção de Deus, ter se preservado e purado, é um louvor de adoração a Deus. Agora é o contrário.
Isso passa a ser louvor de adoração a Deus. Por exemplo, meus irmãos, olha como é a bênção do casamento. Quem casa, os que já passaram aqui no caso, eu e Jacó, somos casados, né, Jacó? Usar nós dois. Mas quem casa que tem a bênção do casamento, primeiro que ele não tem vergonha de nada, de esconder nada. Sendo sincero para vocês, por exemplo, né, a esposa ficou grávida. Você vem aqui e conta livremente. Tem uma bênção de Deus para contar. Temos a Geisa que contou aqui no microfone, diante da igreja. Eu estou grávida. O pai feliz da vida, ninguém tem nada. Isso é uma honra. A igreja fica feliz. Agora, quem não faz isso num casamento, meus irmãos, olha como as coisas vão complicar. Quer esconder gravidez, vai orar para Jesus tirar a criança, vai fazer um monte de coisa. E passa mil e uma coisa na cabeça. Né? Vergonha de vir na igreja, quer fugir de Deus, quer fugir de todo mundo. Isso é o pecado justamente dessa idolatria que nós temos nos dias de hoje. De sexo, dessa deusa pagã, né, que tinha o nome bíblico que agora que nós conhecemos como Pombagira, que é onde os homens estão cultuando a elas. Quer ver outro exemplo? Né? Há um Deus bem conhecido nosso, vou falar aqui, Baco, ok? Aí passa Baco, Deus Baco é Deus da cachaça, da bebedeira. Aí vem um monte de cristãos, nós podemos beber, só não pode se embriagar. Que lindo. A Bíblia diz assim, enchei-vos do Espírito, vinho é cheio de contento, enchei-vos do Espírito. Aí vem os pastores famosos, agora uns galãs de barbinha feita, bonitão, musculoso, todo definido, ok? Está parecendo lá um personagem de um desfile de moda, ok? Dançando e falando, gente, nós podemos beber, nós entendemos a Bíblia errada, podemos embriagar. De copo em copo nós vamos adorando ao Deus Baco, ok? Nós vamos se enfiando aí no meio dessas idolatrias e isso vai ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Por exemplo, quem assistiu aqui aquele filme Matrix? Bem conhecido, os mais novos aí não? Misericórdia, gente. Assistiu, Eliabe? Assistiu não? Aí, tá vendo? Meu Deus, eu tô velho, hein? Nós estamos velhos, Jacó. Tem um personagem nesse filme que ele tem um nome que nós não esquecemos, Morfeu. Morfeu, curioso, pergunta. Google, né? Morfeu, Deus do sono. Aí, o que nós temos de crente que gosta de idolatrar um sono, hein? O pastor fala bem assim, vamos fazer uma vigília. Deus me livre de perder minha noite de sono. Né? Dá tudo pela cama. Tudo tem que fazer, tem que dormir. Dorme cedo, acorda à tarde. A mulher vai trabalhar, o homem está dormindo. O marido vai trabalhar, a mulher está dormindo. O marido volta, a mulher está dormindo. Ou a mulher volta, o homem está dormindo. Não se faz nada, só fica deitado, só fica envolvido com sono. Tudo é sono. Está no sono da indolência mesmo. Morreu espiritualmente, dormindo espiritualmente. Isso está precisando ir aí, te acordar, esclarecer sua mente para você entender. Que essa adoração demais ao sono, essa vontade de dormir demais de sono, precisamos ter cuidado. Há um Deus do sono. E os crentes hoje, meus irmãos, vai se arrumando contenda por tudo. Se acaba o culto um pouquinho tarde, vai se arrumar uma reclamação, porque o pastor ocupou, eu tinha que dormir, porque amanhã eu vou trabalhar. Como se só ele de uma igreja toda tem problema e trabalho para o dia do amanhã. A pessoa deixa de desfrutar o culto, toma uma bênção. Não estou dizendo de um culto calma, onde nós sabemos e entendemos que nós precisamos acabar o culto no horário. Não estou dizendo Deus está falando, Deus está abençoando, o crente está sendo batizado com o Espírito, estamos envolvidos com a glória de Deus e o crente está lá no meio reclamando porque quer ir para casa dormir. Se não fosse bom ainda, vem para a igreja dormir também. Eu não estou dizendo daquele que está cansado, meus irmãos, depois de um dia de trabalho,
Eu estou dizendo daquele que tem o costume de dormir na igreja. É isso que eu estou dizendo. Nós entendemos as limitações do nosso corpo. A pessoa trabalhou um dia exausto, cansativo, né? Veio para a igreja, se esforçou para vir aqui, chega aqui, senta, igreja fresquinha, um banco confortável desse, relaxadamente. Vamos dar uma pessoa misericórdia, Jesus precisa ali, passa uma água no rosto e volta. Não estou dizendo que pecou isso, estou dizendo que você chega aqui... Pode falar no microfone, meu Jacó. Eu tô falando, uma situação, é tipo assim, você narrando, tipo assim, depois de um dia de trabalho é difícil, né? Imagine para mim, depois de uma noite de trabalho. Verdade, depois de uma noite, né? No caso hoje, que é sábado, depois de 5 noites de trabalho. 5 noites de trabalho. Vim para a igreja à noite ainda. Entendeu? Então, assim, eu até falo, às vezes eu levanto um pouco, os irmãos me veem, eu não gosto de levantar no período de culto. E lá fora, então, eu detesto, não gosto. Mas às vezes eu me vejo obrigado a levantar, andar um pouco, né? Eu fico ali atrás um pouco, e aí eu saio, vou lá e lavo o rosto. Porque realmente tem dias que a gente não consegue. Entendeu? Não, sim. Mas realmente, né? Tipo assim, tem gente que parece assim, aqui é mais confortável, aqui é melhor para dormir. E a outra coisa também que a gente está falando no ambiente da igreja, né, aproveitando o ensejo, para abordar que muitos dos costumes das nossas igrejas foram baseadas por causa da idolatria. Hoje em dia que a gente comenta, né, por que não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode... Por que não pode? Porque antigamente existia-se a cultura de idolatrar tudo. E aí, partindo desse princípio, quando você começa com uma coisa, se aquilo você vai repetindo, aquilo começa a tomar lugar, então a liderança começou a falar, então você não vai nem começar com isso aqui. Verdade. Exatamente para não tomar o seu coração. E é bom a gente falar sobre isso, porque é um assunto que também entra nessa questão. Entendeu? Porque não só os costumes, né, mas tudo que a gente tem por liturgia, muitas coisas são por causa dessa idolatria. Verdade. E precisamos ter muito cuidado. Por exemplo, os pastores antigamente proibiram a televisão logo quando ela começou. Né? A televisão é um exemplo clássico para nós. Eu lembro uma vez que o pastor Charles estava ministrando uma lição de escola dominical, se eu não me engano. Sim. E ele estava, eu não lembro o assunto que ele estava comentando, mas ele perguntou a muitos dos nossos jovens quanto tempo eles gastavam mexendo no celular durante o dia. Muitos deles responderam 8 horas, 6 horas, 4 horas. 8 horas de celular, gente, é um dia de serviço. É um dia de serviço. E aí a gente nem tratou do celular aqui ainda, né? Mas que também se torna uma idolatria a partir do momento que algumas pessoas até costumam falar essa frase, né? Não sei o que eu faria sem o meu celular. Uhum. A minha vida está no meu celular. A gente vê essa frase bastante vezes, né? A gente costuma ouvir bastante isso. Mas a Bíblia nos ensina que, e a gente aprende isso, que a palavra fala que a gente erra porque a gente não tem conhecimento. Então, a gente aplica 8 horas do nosso dia a uma tela de celular com tudo aquilo que vocês imaginam e que, às vezes, até precisa ser feito mesmo. Mas aí, quanto tempo no oposto a gente está dedicando ao nosso Senhor? Quanto tempo a gente está dedicando para não fazer o celular ou aquilo que for, né, citado uma idolatria? Então precisamos ali, a pergunta. Volta lá, fazendo um favor. Projeta lá, o Guilherme. O último slide aí, fazendo um favor. Bota lá. Sim? Isabela, tem que ter só um minutinho. Tem quanto tempo, hein? É às 9? Meu Deus. Ali, o que tem tomado o seu tempo? É a pergunta que nós precisamos fazer. O que tem que parar assim hoje, analisar? Nós estamos falando tanto de idolatria, mas
vimos que idolatria é aquilo que toma o lugar de Deus. Então, quem está tomando o lugar de Deus? Eu demando um tempo, uma intensidade, né, uma busca, e isso vai levando o meu tempo. Então, podemos mensurar isso por tempo. A forma mais fácil que eu achei para mensurar o que tem feito como um altar para nós de adoração é o tempo que nós gastamos com determinada coisa. Gasta, vai perguntar assim, você gasta 8 horas lendo a Bíblia? Aí, não tenho tempo. A primeira resposta que as pessoas falam, não tenho tempo. Dá sono. O Deus do sono pega o camarada, cegar o entendimento dele para ele não ler Bíblia, né? Por incrível que pareça. Dá sono no telefone, não dá sono na rede social, não dá sono mexendo no carro, a pessoa está cansando, está trabalhando, não se acha cansada, é prazeroso para ela aquilo ali, ela está dedicando com a intensidade do coração, aquela vontade de fazer aquilo, e para ela é prazeroso. Não que ao relógio se desfazendo, está indo das nossas mãos o nosso tempo, que tem tomado o nosso tempo. Aí uma reflexão para eu olhar para dentro de mim e falar assim, será que eu tenho algum ídolo escondido aqui de estimação? Ídolos de estimações criados dentro de mim? A rede social, né? Minha faculdade, posso falar agora tranquilo que eu estou estudando também, puxado, mas a gente precisa tirar o tempo. Precisa vir para a casa de Deus, precisa vir estudar a palavra, precisa vir orar, né? A família vai se colocando desculpa em cima das coisas, dizendo, eu não posso por causa daquilo outro, minha família, enfim. São essas coisinhas, esses detalhezinhos, esses ídolos de estimação que nós vamos criando, tá bom? Corriqueiros, que vai fazendo com que nós perdemos o nosso tempo e vai se tornando ídolo para nós. Precisamos ter muito cuidado com isso. Fala, Elisama. E nisso, eu comecei a ler, aí passou uns 30 minutos, falei, eu tô cansada. Aí o celular tava de bobeira lá, né, que eu tinha ficado. Aí vou mexer um pouquinho. Foi 7 horas da noite. Segunda-feira. Ela tá de bobeira. Quando eu fui ver a hora, já era 1h da manhã. Eu fiquei assim, meu Deus, eu tô idolatrando mais o celular do que a Bíblia. E aí eu falei assim, se for isso, a minha idolatração, o Senhor retira. E parece engraçado, mas na terça-feira é uma coisa assim que eu falei assim, gente, como assim? O Senhor retira, por favor. Parece engraçado, mas é uma coisa que eu pedi para o Senhor fazer e o Senhor fez. Porque na terça-feira, quando eu acabei de fazer os meus assuntos de escola, o meu celular caiu no chão, queimou o display. E eu vou ter que pagar R$280 pela terceira vez no celular. Eu falei assim, o Senhor retirou de mim uma idolatria que eu tinha. Que maravilha. Deus começar a queimar celular de gente aí, hein? Que bênção. Pastor fica feliz com isso aí. Que bênção. Oh, meu Deus. Mas precisamos, meus irmãos, nos policiar. Ok? Temos as medidas certas. Vamos dizer assim, nós precisamos ser comedidos nas coisas. Ter equilíbrio. Okay? Maturidade nossa. Porque isso pode se tornar um ídolo no nosso coração. Então, vocês jovens, né, querem saber, vocês estão sabendo a partir de agora, né, identificar e combater essas idolatrias do nosso coração, que às vezes vem de forma sorrateira. Não estou dizendo daquilo que vem, botar uma imagem de escultura aqui hoje, vou falar uma bem conhecida, né? Quero pegar uma lá do Convento da Penha e botar aqui. Misericórdia, pastor, Deus me livre, está repreendido, pastor desviou. Isso vai causar repulsa em nós, ok? Porque foi
vamos dizer assim, saímos de um extremo para outro extremo, muito grande. Né? Um lapso enorme. E isso vai causar, de primeiro modo, uma repulsa nossa. Agora, se de forma silenciosa nós fazermos isso, vou contar uma história para vocês. O pastor chegou numa igreja, foi empossado em uma igreja nova, chegou lá, em frente ao altar da igreja, no meio da igreja, ficava o teclado. Aí o pastor, incomodado com aquilo, o teclado, entre aspas, tomar aqui toda a visão, todo mundo concentrar os olhares para o instrumento, ele tomou a decisão de querer remover esse teclado do meio da igreja. Ele foi aconselhado para não fazer isso, porque a pessoa que tocava o teclado era muito brava, e todos os pastores que tentaram mudar o teclado do lugar não conseguiram, houve problema, e o teclado permanecia sempre no mesmo lugar. A estratégia do pastor, então. Todo dia o pastor chegava mais cedo. Ele chegava mais cedo e dava um toquinho no teclado para o lado. Pacientemente o pastor fazia isso todos os dias. Quando o tecladista assustou, o tecladista já estava cá no canto com o teclado e ele não estava mais no meio da igreja. Por exemplo, outra história, e essa é verdade. Se você pegar um sapo e jogar dentro de uma panela com água fervendo, ele bate e sai. Porque a água está quente, o sapo gosta de água fria. Agora, se você colocar uma água fria, um sapo lá dentro, ligar o fogo e deixar essa água fervendo, o sapo vai morrer fervido, porque ele vai se acostumar à variação da temperatura da água. Então, vocês observam como isso, de forma sorrateira, ela é danosa para nós. Isso acontece, o nosso inimigo, meus irmãos, faz de tudo. Anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, mas isso é de forma sorrateira. Vai roubando a fé dos nossos corações, vai colocando ídolo, algumas pedrinhas para fazer a gente tropeçar, se machucar, cair, desistir da fé, ficar frio na fé, muitas vezes na igreja, na casa de Deus, mas com ídolo no coração. Então precisamos ter cuidado com isso. A pessoa está aqui dentro da casa de Deus, na rede social, não consegue ficar sem. Estou dizendo dos meninos, né, das moças que trabalham aí nas redes sociais da igreja. Não é isso que eu estou dizendo. A pessoa tem que estar lá, olhando, né, vendo. A pessoa não consegue ficar um culto sem dar uma olhadinha. Eu vou dar uma olhada nas minhas redes sociais, ver o que está acontecendo lá na igreja, na Turmalina, lá na Tocantins, lá na sede. A pessoa tem que estar verificando tudo, né? Pastores que não conseguem pregar, não sei, eu tirar uma selfie aqui, né? O celular travado ali, a pessoa tem que tirar uma foto, tem que fazer isso para postar na rede social que esteve em determinado lugar, que pregou, enfim. Precisamos ter muito cuidado. Isso vai acontecendo, né, no nosso subconsciente e a tela acaba sendo aí uma idolatria para nós. Ok? Então precisamos ter muito cuidado. Voltando lá, nós estávamos dizendo, por exemplo, como a televisão foi proibido pelos nossos pastores, eles não estavam errados, não, eles estavam certos. É a medida que eles tinham para o conhecimento que eles tinham, para a necessidade do momento da época. Ok? Agora, hoje, olha como as coisas estão ficando um pouco mais difíceis. Como é que você proíbe a pessoa de ter uma televisão? Eu estou dizendo um aparelho dentro de casa. Você tem celular, você tem no painel do carro ali, os displays, a tela, enfim. Todos os lugares você vai, tem tela. Você não fica sem uma tela hoje. Você não tem como ficar sem uma tela hoje, eu estou dizendo. Tanto de um telefone, como, por exemplo, uma que nós temos ali em cima, outra aqui. Tudo é audiovisual hoje, resumindo no dia de hoje. Ok? O que nós precisamos ter de cuidado para que isso não vire um ídolo para nós? Pegar os ensinamentos dos nossos pastores lá atrás. Então, assim, eu tenho hoje um aparelho, mas não é tudo que passa aí que eu consumo. Não é tudo que está... posso, né, todas as coisas. Calma, nem tudo me convém. Ok? Muitas coisas sim, mas nem tudo convém a nós. Então precisamos pegar isso, nem tudo convém. Né? Novelas que passam aí, meus irmãos, de forma terrivelmente, né, hoje, muito avançado, questão de homossexualismo,
né, questão de sessões espíritas dentro de casa. A pessoa está lá, crente, sai da Santa Ceia, primeira coisa que faz é ligar uma televisão, está lá, saiu de um culto abençoado, que Paulo está dizendo, da mesa do Senhor, para participar da mesa do demônio lá. Então, passou a ser um altar de adoração. A pessoa não consegue entrar dentro de casa e não ligar a televisão. Precisamos ter cuidado, muito cuidado com isso. Muito atenção com essas coisinhas que vão entrando. São as raposinhas que a Bíblia fala, né? As raposas grandes nós vemos, mas e as raposinhas que estão andando aí no meio das plantações, no meio da igreja? Precisamos ter muito cuidado com elas. E nós precisamos blindar o nosso coração com isso. A forma de blindar o nosso coração é usando a palavra de Deus. Meus irmãos, nenhum texto melhor. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. Então, tudo que é pecado, só a palavra de Deus para combater. Então, diminui o tempo lá na rede social, gaste na palavra de Deus. Diminui o tempo dormindo, está dormindo demais. Gasta lá na palavra de Deus, vai ler um pouquinho mais, vai estudar um pouquinho mais a palavra de Deus, vem para o curso teológico, estudar, vem nas quartas-feiras aqui aprender a palavra de Deus. O dinheiro que você gasta todos os dias lá para fazer o cabelo, as meninas, dizendo dias, né? Mas eu sei que não é todo dia. Mas, né, Deus me livre de ficar sem um creme tal, sem isso, sem aquilo, sem ir no salão tal, aí vai botando as questões de beleza. E olha que eu tenho uma cacheada em casa, gente. Eu sei do que eu estou dizendo. Cachos nessa igreja aqui é quase uma seita, que todo mundo nessa igreja aqui é cacheado, misericórdia. Né, Isabelle? Todo mundo tem cacho nesse lugar aqui. Então, será que os gastos com a beleza não está excessivo demais? Eu não estou colocando o eu demais aí, eu estou querendo aparecer demais. Estou gastando dinheiro demais com a roupa. Terno, tem que ser um terno muito caro, eu não aceito um terno barato. Tem que ser tudo muito bem. Estou dizendo que nós não devemos ser apresentáveis, mas estou dizendo do gasto excessivo com o eu. Eu gasto dinheiro para ir para a academia, mas tenho dificuldade para devolver o dízimo. Será que eu não estou colocando o eu demais aí? Não. Eu tenho que ficar bonitão, malhadão, né? Pastorzão vai chegar aqui, olhar as mangas do terno, tudo estufando. Na hora que levantar a mão para dar um glória, rasgar aqui o terno aqui, que não vai dar, o ombro está largo demais. Mas na hora que vai puxar o meu relatório lá, ler o meu nome como dizimista, meu nome não aparece. Estou idolatrando demais a mim mesmo. O dinheiro serve só em torno de mim. Na hora que o pastor fala assim, me ajude aqui, faça uma oferta, dei, pastor. Misericórdia, pastor, vou ficar sem pagar minha mensalidade para te ajudar? Não fico nada. Academia, mais importante, Smart Fit, enfim, vai por aí um monte de outras formas, né? A box que tem aí, enfim, tantas outras formas. Precisamos ter cuidado com isso, tá, meus irmãos? Muito cuidado. Não estou dizendo que ninguém deva se arrumar, né? Precisa vir para a igreja que as moças com cabelo sem pentear, né? Alto, assim, volumoso, que fica bonito, né? Uns fiozinhos assim para cima, aqui parecendo uma coroa de glória, se for loiro ainda, né? Sem escovar os dentes. O pastor falou que a gente está gastando muito dinheiro, estou comprando vou deixar de comprar pasta de dente, chegar aqui. O pastor não está falando isso. Cuidar bem, a Bíblia fala para cuidar bem do templo do Senhor. Nosso corpo é o templo do Senhor. Precisamos zelar por ele. Mas não podemos idolatrá-lo. Okay? A adoração voltada é o conteúdo do que está dentro do corpo ao Senhor que habita entre nós, ou dentro de nós. Precisamos ter modéstia em todas as coisas que nós fazemos. Apenas a modéstia já é o suficiente para todos nós tirarmos os ídolos de costumes que nós temos de estimação na nossa vida e dentro da nossa casa. Amém? Eu acho que espero ter ajudado vocês, né, um pouquinho, e deixar um versículo aqui para a gente ter cuidado, porque tudo para nós está voltado à nossa salvação. Mas aí, João vem falando, escrevendo, na verdade, no livro de Apocalipse, daquilo que ele viu no céu e ouviu.
Ele vai dizer assim, ó, 21, Apocalipse capítulo 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então precisamos ter muito cuidado com a idolatria. Bom, ser certo em tudo, mas ter um ídolo no coração pode custar a nossa salvação. Amanhã diz assim, ó, não te conheço. Senhor, seu nome preguei, cantei, evangelizei, não te conheço. Só pode haver um único lugar no nosso coração para ser ocupado, é pelo nosso Senhor. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nosso coração é o lugar exclusivamente para a morada de Deus. Ele pode ocupar toda a casa, todo o espaço. Agora, essas demais coisas, meus irmãos, elas precisam ser tiradas da nossa vida e, quando usadas com muita modéstia por todos nós. Que Deus nos ajude, que Deus ajude vocês, jovens, a nós, obreiros, a toda a igreja do Senhor, para que nós não tenhamos ídolos no nosso coração. Amém? Tem alguma coisa aí ocupando o tempo de Deus? Tem não, né? Eu espero que não. Ok? Então, se tiver, vou usar lá a expressão de Paulo, ó, cada um, né, avalie a si mesmo, julgue a si mesmo, analise a sua vida, você mesmo, né, para depois tocar aí no corpo do Senhor. Espero que não tenha nenhum ídolo aí. Amém. Então vou orar por vocês e logo após eu devolvo aqui o microfone para a Isabelle. Vamos orar, pode ficar sentado mesmo, tá? Só curve a sua cabeça. Senhor, nós estudamos a sua palavra nessa noite, de uma forma um pouco mais descontraída, uma conversa entre nós, meu Senhor. Nós aprendemos a identificar os ídolos, ou alguns pequenos ídolos, raposinhas, meu Pai, que vêm causando danos à tua obra, à tua seara. Senhor, nós estamos nesta noite alegres, felizes, por ouvir os ensinamentos da tua palavra. Nós não adoramos, meu Pai, a nenhum outro ser, nenhuma outra coisa, nada tem a primazia da nossa vida a não ser o Senhor. A nossa vida, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso coração é o palco da manifestação da tua glória, meu Pai. Aqui manifesta só a sua glória e ao Senhor é que nós adoramos e louvamos e prestamos os nossos louvores. Deus, no nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor ajuda, meu Pai. Somos falhos, pecadores, meu Pai, e vimos pelo poder da Tua palavra que o lago de enxofre, meu Pai, está reservado aos idólatras. A nossa parte não é com eles, a nossa parte não é com essas pessoas. Nós adoramos ao Senhor, meu Pai. Tu és, ó meu Pai amado, nosso Deus, e ao Senhor é dada, meu Pai, toda a nossa adoração. Cuida, meu Pai, do nosso coração, da nossa mente. Não permite que nada, meu Senhor, nenhum sentimento, meu Pai, nenhum amor, meu Pai, nenhum apego de forma desproporcional, meu Pai, de forma avarenta ao dinheiro, à saúde, à beleza ou até mesmo a nós mesmos. Senhor, ocupe o lugar da Tua primazia na nossa vida. Senhor, no nome de Jesus, assim pedimos um coração limpo, uma mente limpa, meu Pai. Meu Senhor, a nossa rede social será para manifestar a Tua glória. Senhor, o nosso tempo será para a Tua glória. Senhor, a nossa vida será para a Tua glória. O nosso andar, o nosso vestir, tudo, meu Pai, em nós será para revelar a glória do Senhor.
será para revelar, meu Pai, os benefícios do Senhor, meu Pai, as bênçãos do Senhor na nossa vida. No nome de Jesus Cristo, meu Pai, assim eu peço, ajuda-nos, meu Senhor, ajuda-nos, meu Pai amado, a termos um coração puro e limpo, aonde a Tua palavra é preservada dentro de cada um de nós. Assim, Senhor, nossa boca fale do que o nosso coração está cheio, a nossa mente pense, meu Pai amado, daquilo que o nosso coração está cheio. Enche-nos, meu Senhor, nesta noite com a Tua palavra. Enche-nos, meu Senhor, o nosso pensamento com a Tua vontade. Meu Pai, com o prazer de estar na Tua casa, com alegria, meu Pai amado, de estar na Tua presença. Meu Pai, com a Tua palavra, Senhor, que vai crescendo e gerando frutos na nossa vida. Nós damos frutos, meu Pai, não é a fruto da carne que tem a idolatria no seu meio, mas damos os frutos do Teu Espírito, meu Pai amado, aonde nós gozamos de amor, paz, longanimidade, alegria no Senhor. Ó, meu Pai amado, que estas coisas cresçam e desenvolvam na nossa vida. Senhor, no nome de Jesus Cristo lhe peço, meu Pai, guarde os nossos corações dessas mazelas desta vida, meu Pai, e preserve o nosso coração no tesouro que está reservado para nós aí no céu. Porque aonde estiver o nosso tesouro, meu Pai, aí estará o nosso coração. O Senhor é o tesouro bem maior que nós desejamos, mais do que a roupa que vestimos e o ar do que nós respiramos. Senhor, no nome de Jesus, assim, meu Pai, pedimos, nos ajude e abençoe a nossa vida, a nossa alma, em o nome de Jesus. Amém. Isabel.